Olá, bom dia, feliz sábado a todos vocês. Que Deus abençoe você e toda a sua família, que vocês possam ter um ótimo sábado na santa e divina companhia de Deus. Estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos um capítulo da palavra de Deus, que é o Reavivados por Sua Palavra, com o título Maná da Esperança. Então eu convido vocês a pegarem aí as Bíblias de vocês e abri-las no Salmo 83. É o último salmo de Asaf, o Salmo 83. Já com a Bíblia de vocês em mãos, convido vocês agora a uma rápida oração. Querido bom Deus, Pai Todo-Poderoso, que habitas nas alturas dos céus, muito obrigado pela semana que passou, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua proteção e por tudo que o Senhor tem feito. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, entrego em tuas mãos o nosso país, que o Senhor possa tomar conta desta população enorme, Senhor Deus, que está sofrendo não só pela pandemia, mas também por orgulho humano, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor Deus, fica conosco ao estudarmos a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Salmo 83, como eu disse para vocês, mas é o último salmo aqui, com o título aqui, o Salmo de Asaf, tá bom? E o Salmo 83, eu dei aqui um título, Cercados. O Salmo 83 começa assim: Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, os que te rodeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus inimigos, e conspiram contra os teus protegidos, desculpe. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Bom, queridos, algumas pessoas vão dizer que esse salmo, o contexto desse salmo é a história de Josafá, quando Josafá estava sendo, o povo de Judá ali estava sendo oprimido pelos inimigos, e Josafá clama a Deus, e algumas pessoas, alguns teólogos vão dizer que o contexto está lá em Crônicas 20. Bom, 1 Crônicas capítulo 20. Bom, queridos, se o contexto é realmente ali a história de Josafá, é importante que a gente então entenda que Deus aqui, queridos, ele não está calado, ele não está mudo e ele também não está inativo, porque Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, mas o que está acontecendo é que Deus vai agir no momento certo, no determinado momento, Deus vai agir. Com toda certeza Deus vai agir. Mas observe que esses inimigos aqui, eles estão lutando não contra o povo de Israel. O mal que eles estão fazendo não é contra o povo de Israel, mas sim contra Deus. Então, queridos, nós podemos separar aqui esse salmo em 3 blocos, a oração que faz Asaf. Primeiro, do verso 1 até o verso 8 é: Senhor, atenta para o que está acontecendo. Do verso 9 até o verso 15, Senhor, faze o que é preciso. E aqui do versículo 16 até o verso 18, glorifica o teu nome. Então, nós podemos muito bem repartir a oração de Asaf aqui, o cântico de Asaf, nesses 3 blocos. Então, no primeiro bloco aqui, do versículo 1 até o verso 8, Senhor, atenta para o que está acontecendo. Deus, ele não está calado. Deus, ele não está mudo e Deus também, ele não está inativo. Isso a gente vê claramente isso no livro de Isaías, quando Isaías diz lá, queridos, muito claro no capítulo 59, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, para que não possa salvar, e os seus ouvidos não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vós e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de ti. Então, queridos, Deus ele não se cala, Deus não está mudo e Deus também não fica inativo. Por quê? Porque ele é o Deus que está sob o controle de todas as coisas e ele tem o seu momento exato de agir. Então, a oração de Asaf fica muito bem clara aqui quando ele está dizendo assim: Senhor, eles estão lutando contra o teu povo, eles estão lutando contra os teus protegidos. Então, quando eles estão fazendo algo para o povo de Deus, é contra quem que eles estão fazendo? Contra o próprio Deus.
Então, aqui está, então, a primeira colocação que eu quero fazer para vocês. Jesus usa isso bem claro lá no livro de Mateus, capítulo 25, 26, verso 26, quando ele diz assim: quando a um desses meus pequeninos vocês fizerem alguma coisa, é contra mim que vocês fazem. Então, entenda, queridos, nós estamos sofrendo por essa pandemia, tantas coisas ruins estão acontecendo, mas sabe o que é mais pior do que tudo isso, queridos? É a sujeira, é o mal que há dentro do coração do ser humano. O maior vírus que nós temos que lutar, daqui a pouquinho Deus vai dar a cura desse vírus, daqui a pouquinho Deus vai dar a sabedoria ao ser humano para encontrar a vacina correta, para liquidar com esse vírus. Mas o pior vírus de todos é a corrupção que tem dentro do coração do ser humano. O ser humano, queridos, quando ele sobe ao poder, ele quer comandar a vida dos outros, e nisso, queridos, ele não está nem aí se ele tiver que passar por cima das pessoas. Queridos, certa vez uma pessoa disse assim: quer conhecer a outra pessoa, quer conhecer o ser humano? Dê poder a ela. Porque quando você dá poder a esta pessoa, você então vê a outra face deste ser humano. Então, queridos, fica muito claro aqui que havia um complô contra o povo de Israel, havia aqui muitas nações rodeando o povo de Israel, principalmente a tribo de Judá ali, onde eles estavam sendo oprimidos, a ponto, queridos, deles falarem assim: vamos riscar esse povinho da terra, vamos acabar com o nome dele. Queridos, quando o mal ele se levanta contra um filho de Deus, deixa eu falar bem claro para vocês agora. Quando o mal ele se levanta contra um povo de Deus, contra o remanescente de Deus, contra o fiel de Deus, não é contra você que o mal se levanta. O mal se levanta contra Deus. Mas por você ser um representante de Deus na terra, nós somos atingidos, mas Deus não está calado, Deus não está mudo, Ele sabe todas as coisas, e quando nós procuramos fazer a vontade desse Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o momento certo quando Ele vai agir. E o seu nome pode estar apagado aqui da terra, mas ele não será apagado. Sabe da onde, queridos? Do livro da vida. Então, queridos, esta batalha não é uma batalha contra o ser humano. Essa batalha, queridos, ela deu início no céu, e do céu, queridos, ela veio parar para a terra. E quando ela veio parar na terra, queridos, ela veio parar para dentro de um lugar. Ela veio parar para dentro do coração do ser humano. Então, aqui dos versos 5 até os versos 8 aqui, fica bem claro que tem 10 nações querendo subjugar o povo de Israel, querendo apagar o nome do povo de Israel da lista dos povos. Então, queridos amigos, aqui nós vemos algo muito interessante. Nos versículos 5 diz assim: pois tramam de comum acordo, ou seja, para destruir o povo de Deus, eles entram em acordo. Podem até não se dão, as coisas outrora não era do jeito correto, eles brigavam entre si, mas quando eles vão lutar contra o povo de Deus na terra, que é o representante de Deus na terra, sabe o que vai acontecer? Eles vão se unir. É exatamente isso que está acontecendo aqui no livro dos Salmos, no capítulo 83, ou no Salmo 83. Olha só, a aliança aqui entre eles é entre Edom, os ismaelitas, entre Moabe, os agarenos, entre Gebal, Amon, Maleque, Filístia, entre os habitantes de Tiro, entre a Síria, entre os filhos de Ló, que são Amon e Moabe. Ou seja, observe, queridos, que até aqueles que se diziam parentes do povo de Israel se unem, queridos, se unem contra o povo de Deus, com outras nações. Amados, parece que o povo de Deus está sozinho aqui. Parece que eles estão sofrendo tanto porque Deus está calado, Deus está mudo, Deus está inativo. Não, queridos, a oração de Asaf, ela é tão maravilhosa, que ele clama: Senhor Deus, nós estamos cercados, mas o Senhor já fez algo muito maravilhoso. Então entenda uma coisa, queridos, o mal começou no céu, com Lúcifer lá. Capítulo 12 do livro de Apocalipse, verso 7 em diante, Deus expulsa ele da terra, ele vem parar na terra,
Mas esse mal, queridos, ele vai parar dentro do Jardim do Éden, e lá ele faz o casal perfeito de Deus cair em pecado. E aí no capítulo 3, verso 15, Deus faz uma profecia: eu é quem vou travar uma batalha contra ti, Satanás. E essa batalha foi travada na cruz do Calvário. E sabe quem é que venceu ali, queridos irmãos? Quem venceu ali foi Jesus. Jesus venceu na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, um preço alto, queridos. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele vive. E porque ele vive, queridos, podemos crer no amanhã. Então hoje ele diz assim para mim, para você: querido filho, filho meu, eu quero dizer uma coisa para você: não me rejeite. Não me rejeite, porque eu vivi, eu lutei a batalha por vocês, eu vim, vi e venci. Eu vim, vi e venci. Venci por você, e a vitória ela é garantida. Então, queridos, Deus diz assim: quem não é por mim é contra mim. Queridos, a batalha maior agora, ela não é travada num governo, ela não é travada num país, ela é travada dentro do coração do ser humano. Porque Jeremias 17:9 diz: enganoso, traiçoeiro é o coração, mais do que todas as coisas, estupidamente corrupto. O mal, queridos, ele habita dentro de nós hoje. Ele faz parte da nossa vida, e por fazer parte da nossa vida, queridos, nós hoje precisamos entregar a nossa vida para Deus e saber que Ele, no momento exato, vai nos socorrer como Ele fez lá no passado. Olha que interessante, a outra parte aqui dos Salmos, que vai do versículo 9 até o verso 15. Senhor, faz o que é preciso. E olha só o que ele fez, olha que interessante. Faze com eles, verso 9, faze com eles como fizesse com Midian. Muito interessante que essa batalha aqui aconteceu lá com Gideão, quando o Gideão sai para lutar contra os midianitas ali. No começo ele está com 32 mil soldados de Israel. Logo Deus fala: manda 22 mil embora. Aí ele manda 22 mil embora, fica 10 mil. E desses 10 mil Deus manda ele descer até um lago. E ali Deus escolhe apenas 300 homens. E com 300 homens, sabe armados do que eles estavam, queridos? Estavam armados de uma trombeta, armados com jarros, armados apenas com coisas que eles conheciam, que estavam ao redor deles, queridos. Armados com poucas coisas, com jarros e tochas. Jarros, tochas e trombetas. E eles foram e venceram ali os midianitas. Eles venceram? Não. Foi Deus quem venceu por eles. Foi Deus que tomou ali a batalha e venceu por eles. E há também outra batalha que aconteceu ali com Débora. Débora, queridos, a profetisa do Senhor. Débora, ela vai então e guerreia. Débora e Baraque, eles fazem uma guerra contra Cícera e Jobim, que está ali no capítulo 4 do livro de Juízes. Queridos amigos, é interessante que não foi Débora e nem Baraque, não foi Gideão no capítulo 7 que venceram as batalhas. Quem venceu as batalhas foi Deus. Quem derrubou as muralhas de Jericó não foi o grito, não foi as trombetas, foi Deus. Então, agora sabendo de todas essas coisas, Asaf ora: Senhor Deus, eu sei o que o Senhor já fez no passado, faz hoje algo por nós. Queridos, é a mesma oração que eu e você devemos fazer. Senhor, sabendo o que o Senhor já fez no passado, por favor, Senhor Deus, haja hoje por nós, que o Senhor hoje possa ser o Deus dos exércitos que vai à nossa frente. Agora aqui na última parte, glorifica o teu nome, que acontece aqui dos versos 13 até aqui os versículos 18, que eu quero ler, aliás, verso 16 até o verso 18. Olha que interessante. Diz assim: cobre o rosto deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Queridos, há uma coisa muito interessante que eu quero dizer para vocês. O poder, queridos, às vezes sobe a cabeça do ser humano. E quando sobe a cabeça do ser humano, ele não está nem aí para derrubar aqueles que estão abaixo dele, para ele se manter no poder.
E Satanás, queridos, ele quer destruir a nós. É isso mesmo. Satanás não consegue mais destruir. Satanás não consegue mais destruir o reino de Deus. Ele lutou contra Jesus na terra, ele tentou destruir Jesus de todas as maneiras. Ele tentou fazer coisas terríveis contra Jesus, mas ele não conseguiu, ele foi derrotado. E por ele ser derrotado, o livro do Apocalipse capítulo 12 diz que ele agora está furioso contra o remanescente na terra, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, queridos, ele vai atacar agora as habitações de Deus na terra. Qual é a habitação de Deus na terra? É a igreja? É a igreja parede? É a igreja onde você vai todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas? Não sei quais são os dias de culto da sua igreja. Hoje nós não podemos ir congregar, mas daqui a pouquinho vai acontecer de nós voltarmos a congregar nas nossas igrejas. Igrejas, queridos, não são paredes. Igrejas, queridos, não é um local aonde você vai. Igreja é você. É isso mesmo que você está ouvindo. Porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17, que eu quero ler com vocês, observe o que Paulo diz aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que é vocês é sagrado. Sabe quem é a habitação de Deus hoje na terra? Sabe quem é a igreja de Deus hoje na terra? A igreja de Deus é você. E essa igreja, ela anda, ela fala, às vezes ela não fala coisa boa, fala coisa ruim, mas nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, e do mesmo jeito que o diabo tentou destruir o povo de Deus na terra lá no passado, hoje ele vai novamente lutar para destruir você e eu, nós que somos hoje o templo do Espírito Santo. Por isso, queridos, precisamos orar como Asaf orou. Senhor, tome a nossa causa, que essas pessoas que estão aí no poder, querendo destruir os mais fracos, os mais pobres, Senhor, julga eles. É isso que Asaf está pedindo aqui no versículo 16. Mas ele está pedindo assim: Senhor, humilha eles antes do Senhor destruir eles. Há uma escala aqui. Asaf diz assim: humilhe eles, Senhor, para que eles pudessem ser humilhados. Somente o julgamento de Deus pode humilhar alguém. O julgamento de Deus, queridos, primariamente, não é para destruir. Deus não vem para destruir primariamente. Primariamente, ele vem para anunciar que ele é que está no controle das coisas. Amós 3,7 diz assim: Deus não fará nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer nada contra nação nenhuma sem primeiro dar os avisos. Então, queridos, quero deixar claro para vocês: tudo isso que está acontecendo no mundo é um aviso de Deus. Deus está permitindo que todas essas coisas aconteçam, queridos, para que o mundo possa entender que quem é o general, quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o juiz dessa terra é Deus, queridos. É Ele que toma conta. Não é Bolsonaro, não é ministro da Justiça, não é ministro disso ou daquilo, não é Congresso. Não é ninguém que toma conta do mundo, não é Trump, não é a China, não é ninguém, queridos. O mundo pertence a Deus. Todas as coisas que estão nessa terra pertencem a Deus. E principalmente os seus filhos, o remanescente que habita aqui. O diabo pode ter ódio deles. O diabo pode detestar aqueles que servem a Deus. Mas Deus se levanta para proteger os seus filhos. E quando isso acontece, um dia ele vai vir para buscar todos aqueles que hoje aceitam ele como seu salvador pessoal. A oração de Asaf é: Senhor, primeiro humilha. Depois ele diz assim: Senhor, destrua eles. Olha só que interessante. Ele ora para que Deus humilhe. Se eles não foram humilhados, se eles... Entenda uma coisa: quando uma pessoa ela é humilhada, às vezes ela acorda para a vida. É, queridos, assim foi comigo. Há 12 anos atrás eu era um fumante. E, queridos, eu fui humilhado na rua e eu deixei o cigarro por falta ou por vergonha. Por vergonha da humilhação que eu passei, eu abandonei o cigarro. Queridos, aquele momento para mim foi um momento vergonhoso, mas foi um momento onde eu acordei para a vida. Então, queridos, o juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, é para humilhar, para que o ser humano não seja apenas caído por terra, mas que ele
caia, mas que Deus vai levantar ele. Então, queridos, há um verso que está lá em 1 João, capítulo 5, verso 9, que eu quero ler para vocês. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 9. João diz assim, olha que palavras tão profundas, queridos. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 9, diz assim. Verso 16, desculpa. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 16, diz assim. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Então, queridos, há dois tipos de pecado. A Bíblia está deixando claro aqui. Há pecados que você comete sem perceber. E esse pecado que você escorrega sem perceber, há um advogado. 1 João capítulo 2, verso 1 diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado. Então, aquele que comete um pecado que não é para a morte, que é deslize, Deus perdoa. Jesus é o nosso advogado. Mas aquele que comete pecado sabendo o que está fazendo, sabe o que é certo e ainda comete coisas erradas, Deus está falando, por isso eu peço para que vocês não orem. Sabe por quê? Porque ele já deveria ter acordado. Porque ele estuda a Bíblia, ele lê a palavra, ele sabe a minha vontade, mas ele não faz, ele faz pouco caso da minha vontade. Por isso, Asaf diz, Senhor, que esses sejam destruídos. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O objetivo da humilhação nunca é destruição. O objetivo do juízo de Deus é para salvar. Mas quando esses não aceitam, a porta da graça fecha para eles. Então, queridos, hoje Deus fala assim, eu quero salvar vocês por bem, mas se vocês não me aceitam por bem, vocês vão dobrar o joelho por mal. Mesmo sem ter vontade, todo joelho se dobrarão diante da glória de Deus. Esse momento, queridos, está chegando. Porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 16, lá eles vão querer lutar contra Deus, o Armagedon, vão se reunir. Logo, logo isso vai acontecer. Todas as nações vão se unir para derrotar o povo de Deus na terra. E vão se reunir num lugar chamado Armagedon, ou seja, lugar da destruição. E ali eles vão fazer um decreto para matar o povo de Deus. Mas quando eles fizerem isso, Deus então se levanta e vem e resgata o seu povo. Queridos, do mesmo jeito que Deus salvou Gideão, salvou Débora, salvou o povo no passado, hoje ele vai fazer a mesma coisa. E em breve Jesus vai vir para buscar o seu povo na terra. Que Deus abençoe você e toda a sua família e que você tenha um ótimo sábado, em nome de Jesus. Amém.